Treta pesada. André Mendonça sofre pressão no jogo político do STF. Os bastidores de Brasília voltaram a ferver. No centro da mais nova tensão política, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, se viu alvo de uma ofensiva inesperada que mistura fé, poder e influência. Uma ala da bancada evangélica decidiu agir para tentar mexer no tabuleiro político do Senado e garantir a ascensão de Jorge Messias, atual ministro da Advocacia Geral da União, AGU, à cobiçada vaga no STF. O movimento, que começou de forma discreta, ganhou corpo nos últimos dias e colocou Mendonça em uma posição delicada. O ministro, conhecido por sua origem evangélica e por ter sido indicado por Jair Bolsonaro em 2021, agora enfrenta uma pressão inédita. Desta vez, vinda de dentro do próprio grupo religioso que o ajudou a chegar à Suprema Corte. A cobrança é clara. Usar sua influência entre senadores conservadores para abrir caminho à aprovação de Messias, o nome escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para substituir o ministro aposentado Luiz Roberto Barroso. A manobra dos bastidores. De acordo com fontes próximas ao Senado, o plano da bancada evangélica é reduzir a resistência de setores mais alinhados à direita e ao centro, que veem com desconfiança a indicação de Messias por parte do governo petista. Para isso, os articuladores recorreram justamente a Mendonça, considerado um elo de confiança entre os mundos político e religioso. Os bastidores revelam que o grupo acredita que uma palavra de Mendonça pode ajudar a acalmar ânimos e evitar um desgaste maior durante a votação de sabatina no Senado. O objetivo é simples, mas ambicioso: assegurar que Messias conquiste o número necessário de votos para ser aprovado. A Constituição exige pelo menos 41 votos favoráveis para que o indicado de Lula possa vestir a toga do Supremo. O governo calcula ter algo em torno de 50 apoios garantidos, margem confortável, mas não definitiva. O Senado é um terreno movediço, onde alianças mudam a cada vento, e as conversas nos bastidores valem mais do que discursos em plenário. Mendonça no centro do fogo cruzado. Para Mendonça, a situação é incômoda. Ao mesmo tempo em que mantém laços com a bancada evangélica, o ministro precisa preservar a imagem de independência do STF, evitando qualquer gesto que possa ser interpretado como interferência política. Afinal, foi justamente essa linha tênue entre fé e política que marcou sua própria trajetória até o Supremo. Quando foi indicado por Jair Bolsonaro, Mendonça também contou com uma intensa mobilização da bancada evangélica. O apoio foi crucial. Ele acabou aprovado com 47 votos favoráveis, 6 a mais do que o mínimo exigido. A memória dessa articulação agora é usada como argumento para que o ministro retribua o gesto, ajudando Messias a vencer a resistência no Senado. Fontes próximas ao STF relatam que Mendonça recebeu o pedido com desconforto. O ministro sabe que qualquer movimentação fora do tom pode ser interpretada como alinhamento político com o Palácio do Planalto, algo que ele tenta evitar desde o início do seu mandato. Ainda assim, a pressão existe e cresce a cada nova rodada de articulações. O tabuleiro do Senado. No outro lado da equação, o governo de Lula trabalha para consolidar o apoio a Messias. A Casa Civil e líderes do PT acreditam que a indicação tem boas chances de ser aprovada, especialmente com o reforço da bancada evangélica. No entanto, há resistências. Partidos como o PSD e o União Brasil, que compõem parte da base aliada, demonstraram desconforto com o movimento. Isso porque ambos os grupos apoiam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, que também figura entre os possíveis nomes para futuras indicações ao Supremo. Há quem enxergue a indicação de Messias como uma forma de Lula se antecipar e enfraquecer as pretensões de Pacheco. Mesmo dentro do governo, o clima é de cautela. A equipe política sabe que cada voto no Senado tem preço, e o histórico mostra que a disputa por cadeiras no STF é sempre marcada por jogos de influência e promessas futuras. Há quem diga que, para acalmar os ânimos, Lula já teria sinalizado que Pacheco poderá ser lembrado em uma próxima vaga,
caso o petista conquiste a reeleição em 2026. A aposta na fé como trunfo. Entre os aliados do governo, o nome de Jorge Messias é defendido não apenas por sua trajetória jurídica, mas também por seu perfil evangélico, um fator que tem sido explorado politicamente para conquistar votos entre senadores mais conservadores. A narrativa que circula nos bastidores é de que Messias representa um ponto de equilíbrio, alguém que, apesar de ligado ao governo, carrega valores cristãos capazes de gerar empatia na direita religiosa. Nesse contexto, a pressão sobre Mendonça ganha contornos estratégicos. O ministro é visto como uma ponte natural entre dois mundos que raramente se encontram em harmonia, o da fé e o da política institucional. Os articuladores acreditam que, se Mendonça demonstrar simpatia ou mesmo neutralidade em relação à indicação, parte da resistência poderá ceder. Por isso, o pedido feito a ele é visto como um movimento de bastidor necessário para garantir que o Senado não transforme a sabatina de Messias em um campo de batalha. O jogo de influência e o silêncio calculado. Até o momento, André Mendonça mantém silêncio público sobre o tema. A estratégia é compreensível. Qualquer manifestação direta poderia ser interpretada como tentativa de interferência em um processo político que ainda está em andamento. Nos bastidores do STF, o episódio dividiu opiniões. Alguns ministros enxergam a pressão como algo natural, parte da dinâmica política que sempre ronda as nomeações para o Supremo. Outros, porém, veem o movimento da bancada evangélica com preocupação, interpretando a ação como mais uma tentativa de aproximar a corte de interesses religiosos e partidários, algo que muitos acreditam ser nocivo para a imagem de neutralidade do tribunal. O clima é de cautela, mas também de expectativa. Todos sabem que a escolha de Messias será mais do que uma simples substituição. Será um sinal do tipo de Supremo que Lula quer moldar para os próximos anos. A treta que expõe o poder da fé. A pressão sobre Mendonça escancarou algo que já vinha sendo comentado nos corredores de Brasília: a crescente influência da bancada evangélica sobre temas que, até pouco tempo atrás, eram tratados exclusivamente dentro da esfera política. Hoje, líderes religiosos participam ativamente das negociações, opinam sobre indicações e até pressionam ministros do STF, algo impensável em décadas passadas. Para o Palácio do Planalto, a estratégia é clara. Ao aproximar-se desse grupo, Lula busca consolidar pontes com setores conservadores e mostrar que seu governo está disposto a dialogar com diferentes segmentos da sociedade. Já para Mendonça, o episódio representa um teste de equilíbrio. Como lidar com a fé sem comprometer a função institucional? Conclusão: o tabuleiro segue aberto. Enquanto o nome de Jorge Messias avança rumo ao Senado, o jogo político se intensifica. André Mendonça, mesmo sem querer, tornou-se peça-chave nessa disputa. Sua postura, de silêncio ou de eventual apoio velado, pode pesar na balança e influenciar o clima da votação. A verdade é que, em Brasília, cada gesto conta. E nesta treta pesada que mistura religião, poder e Supremo, ninguém quer ficar de fora do tabuleiro. André Mendonça sabe disso, e mesmo em silêncio, sente o peso da pressão que o envolve.